Temos muita coisa nova que está a cada dia surgindo nesse mundo chamado mídia, né? E principalmente na internet, que hoje tem sido galopante. São volumes enormes de informações que chegam até nós e nós ficamos completamente abismados. Parece que estamos vivendo um campeonato de heresias, e já que a nossa página está tratando, a Bíblia Tem Resposta, está tratando dessa matéria, né, a heresiologia, as heresias, tanto antigas quanto as modernas, nós estamos aí com muita coisa para ser discutida. A palavra da semana tem a ver com uma palavra da outra semana. Parece que todos estão combinando ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus ama o pecador a ponto de aceitar o pecado. Essa determinação foi dada pela declaração de um grande líder religioso a semana passada, por exemplo, onde ele diz que Deus aceita o casamento homossexual. Nada tenho contra relacionamento homossexual. Quem quiser ter esse relacionamento é um direito que cada uma pessoa tem. Mas colocar Deus numa coisa onde Deus não tem palavra para isso, e colocar a Bíblia Sagrada num lugar onde ela não está, é como se você tentasse enfiar goela abaixo das pessoas uma verdade que não é verdade. Então, para o nosso querido líder religioso, a Bíblia ela é inerrante, ela é imutável, ela é inatualizável, porque ela sempre foi imutável, ela é a verdade. Lutero já dizia que a Bíblia foi escrita para ser eterna, não era para ser contextualizada, como infelizmente também disse aí um pregador de renome e muito conceituado, que a Bíblia precisa ser atualizada a fim de facilitar a vida de muita gente no presente. Isso surgiu, deu origem a muitos debates, e dentre eles, por exemplo, o estuprador. Foram pegar lá nas leis de Moisés, algumas leis relativas ao homem que estuprasse uma moça, ele era obrigado a casar com essa moça, porque ninguém ia querer uma moça já desvirginada, e essa moça ia ficar sem o direito ao casamento. Então a lei obrigava que aquele que estuprasse seria obrigado a casar e a respeitar diante da lei, com o crime de punição de morte por apedrejamento. Então é importante que a gente entenda que as leis elas têm consequências e elas têm a ver com a questão já contextualizada. A Bíblia é escrita por mais de 40 autores num espaço de tempo de mais de 1.600 anos. Então tudo que está na Bíblia já está contextualizado em 1.600 anos. E não venha me dizer que de Paulo para cá muita coisa mudou, porque não mudou. Estamos vivendo hoje as mesmas ideias gregas, os mesmos conceitos homossexuais dos gregos, que isso já vem desde a Idade Moderna, com o chamado pós-modernismo, né, que no fundo é a ideia contemporânea. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 1, por exemplo, que Deus aos Romanos, né, da sua carta aos Romanos, ele enfatiza bastante essa questão do relacionamento homossexual, tanto para homens quanto para mulheres, e Paulo viveu no período grego, escreveu em grego e estava dentro desse período que era o Império Greco-Romano. O Império Grego foi tão importante, tão extraordinário, o helenismo foi tão poderoso. No tempo de Alexandre, por exemplo, de 330 anos até 333, ele só viveu o seu império praticamente, depois ele morre, e 330 ele se desfaz em 4 impérios, né? Dentre os quais os Ptolomeus, que ficaram com a posse de Israel, e depois os Seleucidas, que vão tomar dos Ptolomeus com o apoio do próprio Israel. E nesse período vem então o período de 300 antes de Jesus, onde o helenismo vai tomar posse, e essa invasão do helenismo com relação aos costumes. Mesmo o Império Romano destruindo o Império grego, mas aconteceu uma aculturação invertida. Porque
Porque geralmente um grande império, quando invade o outro, ele destrói os deuses, destrói os templos, aniquila com a cultura, acaba com o conceito de sociedade. Mas no caso dos romanos foi o contrário. Embora os romanos tenham invadido os gregos e a Grécia e tomado todos os domínios dos gregos, mas a cultura grega sobressaiu sobre os romanos, e por isso que o império é chamado de greco-romano, porque os mesmos deuses que eram endeusados e adorados pela cultura grega, é incorporada na cultura romana e vem até o tempo do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo escreve aos romanos, ele está escrevendo contextualizado com o mesmo que nós estamos vendo hoje, que é a questão grega que está aí atuante em todo o contexto, que é ensinar a criança, né, a não respeitar os pais, a ter uma cultura voltada para o todo, né? E esse conceito grego que vem aí, que toma o mundo com uma posse totalmente esquerdista, que é o que nós vemos aqui no Brasil, de forma assoberbada, volumosa, terrível. Mas voltando ao contexto bíblico, então vejam que Paulo, quando escreve, ele já está contextualizado com a cultura, né? E essa questão do estuprador ter que se casar, se vocês pesquisarem na história recente do nosso país, vocês vão encontrar lá que quando uma moça engravidava, não sendo ela casada, o pai de família tinha o direito a dar parte da polícia e o delegado obrigava esse rapaz a assumir o casamento. E ele tinha sim que pagar o casamento, ele tinha sim que dar guarida à criança, assim como as leis bíblicas do passado. Então eu não sei como nós poderíamos contextualizar uma coisa que já é contextualizada para ser inerrante, para ser vitalícia, para não precisar de atualização, porque ela foi escrita para ser eterna, para ser guardada enquanto vida houver aqui na Terra. Agora, lógico que nós não podemos basear a nossa cultura nos costumes dos árabes, ou nos costumes dos gregos, ou nos costumes dos israelenses, ou nos costumes de outras nações, porque somos brasileiros. E é lógico que essa questão da cultura e da sociedade, ela tem a ver com aquele país especificamente. E aí sim existe uma contextualização. E nisso a nossa Bíblia Sagrada já é contextualizada, já é atualizada. Agora, cuidado, quando a gente briga muito por uma atualização, a gente acaba querendo, na realidade, uma mundanização. Então eu quero tirar algumas palavras da Bíblia para que ela possa ser mais aceitável no meio de alguns grupos. E eu quero dizer a você, eu amo o pecador e tenho que amá-lo porque essa é a lei de Deus. Mas eu não posso amar o pecado achando que estou amando o pecador. Eu não posso aceitar o pecado como convivência mútua, porque a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo nos alerta que aquele que peca, comete pecado, e aquele que aceita o pecado como sendo comum, ele comete o mesmo pecado. Está no mesmo capítulo 1 de Paulo aos Romanos, e vale a pena nós lermos isso em um outro momento. Então, voltando ao que nós estávamos conversando aqui, a Bíblia Sagrada, ela é o livro da verdade, e é papel da igreja fazer com que o pecador aceite isso. Não é mudando o pecado para conservar o pecador, mas é tentando mudar o pecador para eliminar o pecado. Essa é a nossa determinação, é o nosso conceito bíblico. Mas antes de entrarmos, vou ver um comentáriozinho aqui rapidinho. Marcela está dizendo: concordo, tio, vivemos os mesmos pecados em maiores proporções. Sim, porque veja que Paulo viveu nesse império greco-romano, onde os deuses gregos eram todos infames, onde a chamada carnavalis acontecia uma vez por ano. Carnavalis, que era um carro, né, era um navio com rodas que cruzava as ruas de Atenas, e o povo dançando, e as baquetes, né? As baquetes eram as sacerdotisas de Baco, ou Baca, elas vinham nuas, dançando e seduzindo o povo para a bebida e para o sexo. Daí que surgiu os bacanais. Baquetes eram as deusas e as sacerdotisas do bacanal, de onde surgiu a palavra bacanal para a questão dos
dos deuses Bacas e Bacos, né, dos gregos. Então vejam que coisa terrível. Então essa coisa que está acontecendo hoje, onde a promiscuidade, a ponto do presidente passado levar a promiscuidade para a sala de aula e fazer disso como se fosse uma cultura brasileira, pelo amor de Deus, isso nada tem a ver com cultura, tem a ver com culto, mas não com cultura. É um culto ao diabo, é um culto aos deuses gregos do passado, e nós, como servos de Deus, como pregadores da palavra, não somos puritanos, mas temos que dizer que não aceitamos, como defensores do evangelho. A Bíblia Sagrada não dá nenhum apoio para ninguém querer normatizar as normas que já foram estabelecidas como regras básicas para a conduta e base de todo ser humano. Nós temos que nos enquadrar à Bíblia e não enquadrar a Bíblia ao nosso comportamento ou à nossa forma de viver. Não temos que mudar a palavra de Deus para que nós possamos ser salvos. Nós temos que mudar a nossa vida para que possamos ser salvos. Então, Marcelo, obrigado pela sua colaboração, que Deus te abençoe, continue assim. Tiago, Elívia do Tiago, e vocês já sabem que eu estou de sorriso aberto, né? Para quem foi condenado há 30 e tantos anos atrás à morte, e o médico disse não durará 2 meses, né? Os especialistas, né? Pode preparar aí a tua casa, porque tu não viverás. E eu pedi a Deus para que eu pudesse ver pelo menos as minhas filhas crescidas, e Deus me deu a bênção de vê-las crescidas. Aí eu pedi a Deus que Deus pudesse me dar a bênção de vê-las casadas, e Deus me deu a bênção de vê-las casadas, e eu disse, mas Senhor, deixa pelo menos eu conhecer o meu neto. E veio o primeiro neto, Bernardo, lindíssimo, muito lindo, e agora Deus me deu um outro neto que é o bem, que coisa maravilhosa, né? É o Benício. E que coisa gostosa, porque a Lívia estava muito animada, quietinha, tranquilinha, de repente se animou, e Deus deu a ela então gêmeos. Já está lá na barriguinha dela um casal, não sei se é um casal, tô falando aqui sem saber, o exame ainda foi feito, mas não tem resposta, mas são 2, se forem 2 homens, amém, se forem 2 meninas, amém, se for um casal, amém, mas este velho aqui estará dando muito glórias a Deus, porque Deus me permitiu ver as 2 filhas com seus filhinhos, e eu ainda terei força para pegar os 2 no colo, sendo um casal, sendo 2 meninos, 2 meninas, não importa, o importante é que eu tenho 2 lados da boca para poder beijar os 2 muito, em nome de Jesus. Então, Tiago e Lívia estão de parabéns, que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Que Deus abençoe. Qual seria o papel da igreja então? O papel da igreja é pregar a vontade de Deus, o papel da igreja é defender a palavra de Deus, e eu vou falar daqui a pouquinho, talvez hoje não dê, porque acabei me empolgando aqui, do que seria a apologia, né? Ou apologética. Apologética é estudo das apologias, é o estudo da defesa. Eu vou falar sobre isso, podem ficar tranquilos que eu vou. Mas o papel da igreja, então, é fazer com que o pecador conheça a palavra de Deus. Não é inverter a situação, não é moldar a palavra de Deus para que o pecador seja, como se diz, paparicado, né? Vamos dar carinho para o pecador não precisa mudar. Não, pecado é pecado, pecador é pecador. Deus ama o pecador, mas não se agrada do pecado, e o pecado faz separação entre Deus e os homens comuns já estão separados de Deus por causa do pecado. Então a única forma deles serem regenerados deste pecado é o sangue de Jesus, para transformar a vida do velho homem numa nova criatura. Vejam que Paulo escreve aos Romanos, vamos ler Romanos bastante, porque eu não quero ler Levítico, eu não quero ler Deuteronômio, porque muita gente diz, isso é lei do passado, isso é coisa dos judeus. Não. Se você é crente, você acredita no Novo Testamento, então é nele que nós vamos nos basear, vamos trabalhar o Novo Testamento aqui. Leia Paulo aos Romanos no capítulo 3, versículo 10 ao 27, que diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.
A sua garganta é sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão. Ele não diz que vão estar, vão ser julgados, não, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então não basta dizer eu tenho fé e não querer mudar de vida. Onde está logo a jactância? É excluída, porque qual lei? Das obras? Não, mas digo pela fé. Vamos continuar com Paulo? Vamos continuar. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 22. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Então não adianta botar outra palavra no lugar de adultério, porque você não vai agradar a Deus com outra palavra. Adultério é a palavra, certo? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imutações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Recomendo vocês a entrarem no YouTube, na página Pastor Jorge Videira, lá no canal Pastor Jorge Videira PR, Jorge Videira, e procurar os estudos, as lives que fizemos a respeito dos dons espirituais e do fruto do Espírito, dentre os grandes frutos, né, que Deus nos dá, o fruto do Espírito, para a gente poder entender o que seria isso, amor, né, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é obrigatório para que o indivíduo se diga crente. Então não adianta mudar as palavras da Bíblia, porque você não pode mudar a verdade em mentira, senão você está enquadrado na própria palavra que diz que Deus abandonou os homens que mudaram a sua verdade em mentira. Não adianta, é a Bíblia que está aqui. E agora João em Apocalipse, embora muita gente ache que Apocalipse não seja um livro aceitável, muita gente dentro das igrejas, né? Então, infelizmente, aí o texto está escrito no capítulo 21, do 7 ao 8, que diz: quem vencer, então, olha, é difícil, você está na batalha, você ainda está na batalha, você está vivendo, ainda está na batalha. Há 30 e tantos anos atrás, eu estava na batalha. Quando os meus netos agora nascerem, eu vou continuar na batalha, em nome de Jesus, até o dia que o Senhor disser, vem de servo meu. E aí eu vou com todo prazer, com todo sorriso, porque o galardão já está garantido em nome de Jesus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir os passos do meu Salvador. Então quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, a palavra feiticeiro aqui, essa sim precisa ser contextualizada, porque feitiçaria naquela época era quem se entorpecia com químicas, com conteúdos, com chás, com
entorpecentes que já existiam naquela época, como é o caso hoje das drogas chamadas cocaína e tantas outras mais. Então, todos que mexem com qualquer tipo de vício são chamados de feiticeiros aqui pelo apóstolo João. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente, que enxofre, segunda morte. Então, voltando aos Romanos, no capítulo 6, versículo 20 a 23, eu só estou lendo Bíblia, não estou falando mal de ninguém, não estou citando o autor de nada, não estou falando nada, eu só estou lendo Bíblia. Quer discutir, discuta com a Bíblia. E eu estou lendo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que já estava dentro do Império Greco-Romano, que já estava falando a essa cultura que estamos vivendo hoje. Não tem como contextualizar mais nada. E ele diz lá, capítulo 6, versículo 20 em diante, diz, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então não adianta se envergonhar por uma coisa que já está condenada e o fim dela é a morte. O pecado tem como consequência a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos tirar isso da Bíblia também, porque está ofendendo, né, o homossexual, está ofendendo o adúltero que quer ter um monte de mulheres, de continuar no púlpito, dizendo glória a Deus, aleluia, eis que assim diz o Senhor, não é? E tantos hipócritas que um dia estarão diante do trono do Senhor. E Tito, quando Paulo escreve a Tito, seu filho na fé, ele diz assim, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, não fica seguindo, não fica botando a pregação desses caras na tua página, não fica dando honra a esse pessoal, evita esse tipo de gente, deixa para lá, não dá ibope para eles, porque o fim deles já está condenado. Então, quanto ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, quando um indivíduo prega a palavra e diz que essa palavra tem que ser mudada para poder atualizar algumas coisas, infelizmente ele não se converteu à palavra que ele prega. Então, infelizmente, ele não está convertido. Então, é responsabilidade da igreja levar o homem a entender que Deus tem um plano de salvação para tirar o homem do pecado. Deus tem um plano para que esse homem que se desviou de Deus no passado, agora consiga chegar até a salvação. E o texto mais lido, mais decorado da Bíblia é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e a palavra crê aqui envolve a ação da fé, me perdoe aí os calvinistas, não estou querendo falar mal de ninguém, mas a palavra crer aqui envolve a vontade do indivíduo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, veja o que Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15. Coríntios, que era uma igreja dentro do movimento do contexto grego, puramente grego. Para vocês terem uma ideia, algumas cidades de Corinto, a seta que indicava o nome dos lugares, das ruas e tal, era um pênis, era um pênis apontando para o lugar, para você ter uma ideia do que era essa contaminação do contexto sexual, né, das cidades gregas. E Paulo escreve a esses povo, a esses pecadores convertidos, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Opa, peraí, o apóstolo Paulo no Novo Testamento está confirmando as Escrituras do Antigo Testamento, estabelecendo que todas as Escrituras, como Paulo e Pedro também determina mais tarde, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então Paulo aqui está dizendo que correu também segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, veja então que o Tiago,
que escreve o texto bíblico, aquela carta de Tiago, não é Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus, porque ele mesmo se apresenta o irmão do Senhor, depois por todos os apóstolos. Então veja que todos viram, porque as escrituras já estavam determinadas, que ele viria, nasceria de uma virgem, ele viveria, seria morto, crucificado e todas essas questões, conforme diz as escrituras. Então Jesus veio cumprir as escrituras e ele veio para dar uma salvação àqueles que agora olhassem para a cruz e se regenerassem, tentassem com a ajuda do Espírito Santo em seus corações mudar de vida. Então é importante que o adúltero deixe de ser adúltero. É importante que o pecador abandone o pecado. É importante. Agora, pastor, como é que o indivíduo vai conseguir sozinho? Sozinho não vai conseguir. Ninguém jamais conseguiria se não fosse pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que é importante que você se curve a Jesus. Você não tem que adaptar a Bíblia para você. Não pensa desse jeito que você está pensando errado. Você tem que se adaptar à Bíblia Sagrada. Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para provar que todo homem pode sim fazer o que Jesus fez, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então só é filho de Deus quem recebe essa adoção, quem está debaixo das regras estabelecidas. Não é toda a humanidade, como diz certo líder religioso aí, que são filhos de Deus. Não. Aqui está especificamente dizendo aqueles que se deixam, né, marcar com essa marca de Cristo, mas nascido, vou repetir o texto, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus vos enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Por isso que é importante que o indivíduo conheça Jesus. É importante que a igreja mostre Jesus para o pecador e não omitir, não tentar tirar a verdade bíblica para o pecador se sentir bem na igreja. A igreja teve maravilha, teve hino, a gente dançou, a gente pulou, mas teve verdade sendo dita? Teve alguma forma didática, o cristianismo verdadeiro sendo pregado? A igreja está fazendo aquilo para o qual ela foi chamada, que é pregar a verdade bíblica? Então essa igreja é abençoada. Essa igreja é uma igreja que vem de Deus, né? Olha o que o nosso querido Pedro vai dizer quando ele é questionado a respeito da cura daquele homem na porta formosa do templo, quando ele diz: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E é por isso que muita gente hoje cobra: por que as igrejas não têm mais em nome de Jesus, levanta e anda? Porque, infelizmente, ela também não pode dizer: não temos ouro e também não temos prata. Porque a igreja de hoje tem muito ouro, muito prata, muito não sei o quê. Louvado seja o nome do Senhor por várias exceções de igrejas com pastores sérios, de homens sérios, igrejas que ainda estão de pé, pregando a verdade da palavra e não se contaminando com as coisas deste mundo. Então, olha o que o apóstolo Pedro vai responder àqueles homens, e isso é registrado em Atos dos Apóstolos por Lucas, que deixou claro esse registro. Seja conhecido de vós todos, ó povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está a ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Vejam, muita gente diz que Pedro é a pedra. Pedro está dizendo que não, que a pedra é Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi exposta por cabeça e esquina. Agora presta atenção no que vai dizer aqui. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, não vá atrás de conversa fiada, não se deixe levar pelos grandes oradores e pregadores, não se deixe levar
pelos grandes pregadores, pelas grandes cantoras, pelos hinos mais badalados, pelos grandes mestres do palco, porque infelizmente a verdade hoje está sendo moldada para que receba o aplauso do povo. Nós não temos que receber aplauso do povo, nós temos que converter esse povo em nome de Jesus através da loucura da pregação do Evangelho, que é a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. Eu ouço essa frase quase que todo dia aí no meio da política. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que eu não estou vendo muito é a liberdade da libertação que Cristo nos dá em nome de Jesus. É isso que nós temos que entender. Cuidado, porque você não pode ser massa de manobra de ninguém. A verdade liberta, não oprime. A verdade liberta, não estabelece. Agora estão querendo implantar uma lei para que todo mundo receba a vacina. O que é isso? Eu tenho que ser vacinado? Olha só, é interessante essas regras, né? Eu tenho que ser vacinado, eu sou obrigado a servir de cobaia para poder ser vacinado. São coisas que a nossa política está querendo aí para o nosso país. E cabe a você decidir agora em quem vai votar, se você quiser ainda continuar com essa pouca vergonha toda que está acontecendo. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Agora não sabemos quem escreveu, se foi Paulo ou não. Hebreus 10, do 11 em diante, ele diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, no caso Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Em um único sacrifício, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se você quer ser salvo, agarre-se nos pés de Jesus, agarre-se na salvação que há em Cristo Jesus, abandone o pecado, muda a tua vida, enquanto ainda é tempo. Quando aquele anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida, porque a destruição virá, a mulher de Ló olhou para trás e ficou lá. E Ló, graças a Deus, conseguiu sair. Voltando às Escrituras, vamos lá. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10. Permitam aqui eu usar a canequinha que eu ganhei, bem bonitinha. Aliás, não é uma caneca, é um copo, né? Romanos 10, do 10 em diante: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras dizem: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu ou grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se você não prega a verdade, como eles vão acreditar? Se você não fala a verdade, você quer mudar a verdade em mentira, então como é que eles vão poder se salvar? Como vão invocar aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres boas novas de salvação. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que nos levar ao arrependimento. A palavra de Deus tem que nos levar a crer em Jesus como nosso Salvador. A palavra de Deus tem que nos levar a reconhecer os nossos pecados e a confessar, como João escrevendo, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo. Então você precisa reconhecer o pecado. E não é mudando a Bíblia que vai reconhecer pecado, é mudando o teu comportamento, mudando a tua forma de olhar. Se olha, reflete tua visão no espelho, olha para você mesmo e veja o que você tem que mudar para que a
a Bíblia se enquadre em você e você se enquadre nela. Então invoque o nome do Senhor para receber no seu coração o que ele pode fazer. O que ele pode fazer? João, primeira carta de João, primeiro capítulo, versículo 1 e versículo 9, ele vai te perdoar. Hebreus 10, como nós já lemos, ele vai te justificar. 2 Coríntios 5, verso 17, ele vai te regenerar. Gálatas 4, versículos 4 e 5, João 1, 12, ele vai considerar você como filho de Deus. E em João 5, verso 24 e em 6, versos 47, ele dará a vida eterna a todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, não vá atrás de conversa fiada. Nenhuma outra organização pode ser considerada igreja. Por isso que há esse andaço enorme. O que essas pessoas estão fazendo? Estão pura e simplesmente mudando a igreja de formato. Elas estão tentando mudar e agora confunde o povo. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem um nome escrito na porta ou na testa, lá na fachada do prédio, não. A igreja é invisível. A igreja é aquela que é governada por Cristo, é aquela que segue a verdade que está na palavra de Deus. E esse é o problema. Como é que você pode crer num indivíduo que está desigrejado? Como é que você pode crer numa pessoa que não recebe autoridade de ninguém? Porque agora é assim, basta ser um cantor famoso, vai lá e abre uma igreja e bota lá um nome bonito e daqui a pouco já tem não sei quantos mil seguidores. Basta ser um pregador famoso que agora ele já não quer mais dar obediência a ninguém. Vai lá e funda lá uma igreja qualquer e bota lá um nome qualquer para poder dizer que Deus é poderoso. Então, não podemos aceitar pregadores ou cantores que se dizem evangélicos e não têm um real compromisso com o evangelho, com a Bíblia Sagrada e não estão ligados a nenhuma igreja séria, idônea, igreja de verdade, igreja com referências. Não essas coisas que nós estamos vendo aí, que cada cantor tem a sua igreja, cada pregador famoso tem a igreja, que muitas vezes esses pregadores se infiltram no meio das igrejas com objetivos políticos, financeiros, e é o que nós vemos hoje, infelizmente, está acontecendo muitas vezes. Essas organizações que têm surgido, que nada têm de verdade, uma aparência de humanitárias, né? Com propósito, às vezes até missionário, mas não são a igreja do Senhor. Não tem a responsabilidade que nós temos de buscar os perdidos e trazê-los a Cristo através da conversão, através de uma confirmação diante de Deus, da rejeição ao pecado, sofrendo junto com eles, mas amando a verdade, sofrendo junto com eles, mas dizendo o que precisa ser feito. Você não pode amar o pecado junto com o pecador. É impossível, não tem condição. Como saber realmente se esses pregadores são verdadeiros servos de Deus? Basta saber se eles estão filiados a alguém, mas a maioria funda a sua própria igreja, como eu já disse. Então, infelizmente, vejam, a palavra de Deus é o que ela diz. Nós temos que ver que toda a ordem precisa ser estabelecida. E a igreja do Senhor, ela é uma só, fundada pela palavra e organizada na cruz de Cristo. Então, a igreja é uma conscientizadora. Seus membros precisam se responsabilizar da evangelização e do resguardo da verdade. A igreja tem a tríplice ordenança de Deus: orar, enviar e contribuir. Essa é a base para que a igreja cresça e se fortaleça. Então a igreja é edificada para levar a salvação. A igreja é edificada para a tarefa que foi entregue a ela por Jesus. Então, ide pregar o evangelho, ide ensinar as nações, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Essa é a função da palavra. A função dessa live, por exemplo, é defender a Bíblia Sagrada e é mostrar o que a Bíblia Sagrada tem a dizer a respeito de tantas coisas que estão dizendo por aí. Somente a igreja tem a capacidade de se erguer contra as portas do diabo, contra as portas do inferno e permanecer diante do Senhor. Porque nós somos aqueles que vão saciar o mundo da fome de Cristo como pão vivo, daquele exército de mordomos, como fala Marcos capítulo 6, como mensageiros que precisam levar o mundo a ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas como vão ouvir? Então, nós temos algumas perguntas que o texto que acabamos de ler estão nos fazendo. Como ouvirão?
Como invocarão aqueles que não crerem? Como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se não foram vocacionados? Como farão missões se não forem preparados e adequadamente para o ensino? É o que nós estamos vendo hoje. Muita gente pastoreando, muita gente pregando, muita gente ensinando, muita gente fazendo hino, mas baseado no próprio conhecimento, na própria ordem, na própria vontade, nos próprios desejos. Então, foi dada à igreja primitiva uma ordenança, e essa ordenança foi cumprida pelos apóstolos, foi pregada por Estevão no capítulo 6, no seu grande, poderoso sermão, um dos maiores sermões de todas as histórias. A pessoa não recebeu nenhum aplauso, não recebeu um valor pela pregação. Não, o que ele recebeu foi uma chuva de pedras. O grande aplauso que Estevão recebeu pelo sermão, um dos sermões mais lindos da Bíblia, foi uma chuva de pedras que o levou à presença do Todo-Poderoso. Então, cuidado, que tem muita gente querendo o palanque, tem muita gente querendo as multidões, querendo ser ovacionado e aplaudido, querendo ser reconhecido, querendo ser o grande cancão, o grande rei da cocada preta, e está sendo iludido pelo diabo, porque a igreja, ela tem um fundamento, é pregar a fé e a palavra de Deus. Então, é importante que nós temos que conscientizar vocês. E como eu disse, temos que ser apologistas, temos que estar sempre defendendo a palavra de Deus. Apologia significa defesa. Então, apologética vem do verbo apologia, que significa fazer uma defesa ou defender de forma eloquente, né? É a ciência de uma defesa com determinada vontade e fé. Então, nós temos que entender que fomos chamados para defender a verdade contra as heresias. Somos aqueles que defendem a verdade das heresias. Aqueles que defendem a fiel palavra no seu contexto exato, aquilo que o Espírito Santo quis transmitir. Nós somos esses defensores contra as heresias. E eu já disse, o que é uma heresia? É uma teoria, uma ideia, uma prática. Aquilo que nega a doutrina de um grupo estabelecido como a Igreja do Senhor. Vejam que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, dos versículos 15 a 16. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do nosso bom procedimento em Cristo. Repare, eu vou ler de novo esse texto, que é de suma importância nós lermos dentro do contexto do que estamos vendo e ouvindo aí na mídia, né? Estamos vendo aí. É a carta de Pedro, a primeira carta, do capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele tem que ser resguardado, ele tem que ser separado dentro de você, para que ele comande você, santificado. Estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha, estais sempre preparados. Como é que eu me preparo? Lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, sentando aos pés dos mestres, dos entendidos, daqueles que se dedicaram com tempo para o conhecimento da verdade bíblica, porque a Bíblia, ela não é um texto ou dois, ela é um contexto de vários e vários contextualizados de mais de 1.600 anos, certo? Então veja, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então por que, pastor Videira, o senhor tem essa fé? Por que o senhor tem esse pensamento? Por que o senhor pensa desse jeito? Por que o senhor age desse jeito? Por que o senhor defende essas ideias? Então você tem que estar pronto para responder com mansidão, mas com firmeza, porque você tem que defender a boa consciência daquilo que você tem como conceito básico. E não importa se falam mal, se são malfeitores, que fiquem confundidos, que blasfemam.
do nosso procedimento em Cristo. Que eles não querem aceitar, problema é deles, mudem a palavra de Deus do jeito deles, mas nós permaneceremos no dever de um bom cristão, que é responder sobre a sua fé. Por que você crê? Por que você é um salvo? Em quem você crê? Como é o céu? O que você crê do céu? Como é a palavra de Deus para você? Qual é a ordenança principal, que são duas, o batismo e a ceia? Por que você crê? Como que é crer? Crer é o quê? É apenas dizer eu sou salvo? É apenas dizer eu sou cristão? É apenas ir à igreja e bater palma em alguns hinos? Você tem que saber responder às grandes perguntas que são feitas, principalmente pelo inimigo de nossas almas, que tenta confundir. E é por isso que esses pregadores e cantores vêm com esses hinos maravilhosos, lindos, com melodias, né, das mais alucinantes, e faz os jovens pularem, cantarem e tal, e é tanta santidade para tanto lado, mas ao mesmo tempo a heresia vai penetrando, porque estão desestruturados na palavra, fatalmente estão derrotados diante das lutas e provas que surgem, porque não estão preparados com o fundamento da palavra. A palavra de Deus é a coluna vertebral, não adianta a pele bonita, a minha cara aqui, que com essa barba, que eu tento enfeitar os sinais já, né? A gente tenta arrepiar o cabelo para cobrir a careca, porque a careca, aliás, eu não preciso arrepiar, ele já é arrepiado de natureza. Então, a gente tenta botar um óculos mais bonitinho, alguma coisa, mas não adianta. Quem segura a estrutura é a coluna, são os ossos. Assim é a palavra de Deus. Não adianta todo o enfeite da modernidade, toda a questão da beleza, da igreja, do templo, do conforto, da cadeira, do ar-condicionado, do palco, do show. Nada disso importa. O importante é a estrutura que segura o crente na hora da luta, na hora de enfrentar a morte, na hora de enfrentar os problemas. Essa é a importância que o crente tem que ter no conhecimento da fé. Ele precisa saber responder sobre por que forma, qual o contexto, que texto, em que estão baseadas as suas convicções, como você pode defender a verdade das mentiras, como você pode encarar uma coisa como verdade e a outra como mentira dentro do seu próprio conceito de pensar, porque você está formado para seguir a fé. E agora, como você vai fazer isso? Não é? Hoje nós temos tanta Bíblia em tantas versões, temos tantos dicionários, temos tanta gente falando de tanta coisa, mas é necessário que você pare e coloque a sua cabecinha para pensar, porque você não é apenas um reprodutor de pensamento, você não é um eco que reproduz som que os outros falam, não, você tem uma cabecinha para imaginar e para fazer a sua análise e dizer, nisso eu creio, naquilo eu não creio, isso eu aceito. Então aqui está a importância da defesa do Evangelho, da apologética cristã, de manejar bem a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Veja, quando Jesus foi tentado no deserto, o que Satanás fez? Está lá em Lucas capítulo 4, Satanás tentou Jesus 3 vezes, não foi isso? Então veja que no primeiro, versículo 3, ele disse a Jesus, disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Né? Em outras palavras, você não é o filho de Deus, você não tem todo o poder, não pode fazer tudo o que quiser, é você quem manda, você está no controle, todos estão debaixo do seu poder, não pode fazer tudo o que você quer, então você tem um governo. É nesse ponto que muitos pastores e líderes caem da graça porque não entendem o que o Satanás está querendo deles. No entanto, Jesus vai replicá-los com uma palavra linda que está em Deuteronômio 8, verso 3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás vai lhe pedir adoração. Olha que sem vergonha. Satanás vai oferecer todas as riquezas do mundo para que ele seja adorado. E muita gente hoje está aceitando as riquezas do mundo para ser adorado, não é? E Satanás vai citar mais uma vez Deuteronômio, e dessa vez o capítulo 6, versículos 13 e 14. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.
muito. Tem muita gente prestando culto ao dinheiro, muita gente prestando culto à fama, aos aplausos e se esquecendo que isso são coisas que o diabo prometeu, não a cruz. A cruz ela tem que ser carregada, ela é pesada, ela dói nos ombros, ela fadiga, ela é cansativa, mas o final é o galardão que Deus nos deu, já para a recompensa final. Então, meus queridos, nós vamos parando por aqui para que a gente possa, na semana que vem, falar um pouquinho mais de como manejar essa palavra da verdade, o que é ser um apologeta, ou um apologista, né? No contexto mais cristão da palavra, o que é defender o evangelho, por que precisamos estar prontos para pregar contra as heresias e não deixar o povo ser iludido pelas mentiras de Satanás que estão sendo pregadas em nossos dias. Que Deus abençoe a todos vocês, que esta live possa alcançar a todos com toda a firmeza das verdades aqui estabelecidas pela palavra. O meu empolgamento, a minha empolgação, perdoa, me fez com que eu não orasse no início, mas vamos orar agora para terminar. Fecha os teus olhos e peça a Deus que esclareça a palavra em teu coração. Mas lembre, o Espírito Santo só faz lembrar aquilo que você já leu, aquilo que você já estudou, aquilo que você já ouviu. Por isso que é importante ouvir a verdade. Chega de dar ouvidos às coisas que estão aí por aí, como diz a própria palavra, que são como sinos, né? Como latas vazias que você joga para o alto, faz um estardalhaço quando cai, mas depois fica lá inerte e imóvel, porque está morta, não está viva, né? Então sejamos pedras vivas, lapidadas, para reproduzirmos a vontade do Senhor. Feche os olhos, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos que tu tens dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teres nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, pelo evangelista